Nosso programa Conexão IPAR no ar, todas as quintas-feiras, às 19h20, ao vivo na Rádio Exclusiva e também no nosso canal Conexão IPAR. Você que está nos assistindo, não deixe de compartilhar, de curtir e de também mandar sugestões aqui para os nossos entrevistados aqui. O programa Conexão IPAR tem o intuito de trabalhar, divulgar, né, a boa política pública, a cultura, o esporte, a educação e trabalhos sociais aí do nosso estado. E hoje, com uma alegria muito grande, nós vamos receber aqui a nossa convidada especial, a Gisele Baldassi, do sucesso hoteleiro ao impacto social, a força da fraternidade feminina. Gisele, aqui no nosso programa a gente sempre recebe as pessoas que a gente ama, que gosta, tem esse privilégio de falar isso, né? Estou muito feliz aqui de te ver aqui para você falar da nossa fraternidade feminina, do exemplo de pessoa que você é. O nosso programa também, Gisele, ele inspira as pessoas, os nossos espectadores, com o exemplo de vida das pessoas. Então, eu tenho certeza que quem estiver ouvindo, assistindo, vai gostar muito e tenho certeza que o teu exemplo de personalidade, de pessoa, vai inspirar os nossos espectadores. Vamos lá, então, vamos começar o nosso programa. Seja muito bem-vinda aqui, nós estamos muito felizes com você. Quem é a Gisele? Eu quero que você fale primeiro quem é a Gisele. Olá, boa noite a quem está nos assistindo. É uma satisfação muito grande, Roque, estar aqui com vocês, poder passar um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha profissão, um pouquinho da minha ação social. Então, eu digo que a minha carreira ela segue uma linha familiar. Muita gente não sabe essa minha parte, mas eu venho de uma família suíça, onde meu avô, mestre, chefe de cozinha de presidência. E você cozinha bem assim também? Eu me garanto, Roque. Então, eu acho que isso acabou estando no meu DNA. Escolhi por profissão ser nutricionista. Há 34 anos sou formada em nutrição. Em paralelo, o ramo hoteleiro. Meus pais são fundadores do São Roque Parque Hotel, lá em São Roque. Então, assim, um hotel que sempre foi voltado também à ação social. Nós vamos falar um pouquinho disso também hoje. E isso me fez com que eu precisasse estudar um pouquinho mais para atingir o maior número de pessoas que eu puder assistir. Então, eu fiz uma pós-graduação em gestão pública, que me ajuda muito a conseguir parceiros grandes, a entender um pouco a máquina, como é que funciona. Então, eu falo que estudar nunca é demais, né? E a gente tem que procurar sempre melhorar. Como é que nasceu essa vontade de esses trabalhos sociais, Gisele? Então, na verdade, a ação social sempre fez parte da minha vida, né? Desde pequena, como falei, o hotel ele sempre fez ações sociais. Então, a cidade mesmo em si, por ser o maior hotel de São Roque, sempre esperou um retorno nosso para a população. Então, nós nunca deixamos de assistir os asilos, os abrigos, comunidades. Hoje, eu sou a segunda geração, né, do hotel, junto com o meu irmão. Meus pais são falecidos e a gente mantém ainda todas essas ações e ainda mais. Hoje a gente tem o Policial Amigo, onde ele tem um ponto de apoio, que o centro da cidade onde nós estamos é longe da base. A gente acolhe também os coletores de lixo, os garis. Então, são pessoas que são desassistidas pela própria população. Então, eles são muito mais do que só limpar uma calçada, varrer o chão. Enfim, eles também têm coração, eles têm uma família que depende deles. E então, o hotel abraça todas essas ações sociais. E, para mim, então, foi sempre muito fácil, porque eu já sempre estive
em ação social, né? Passo também para meus filhos isso desde pequeno, eles são também, me acompanham em ações sociais, meu marido também. E agora aqui pude me realizar na Fraternidade Feminina, que é pura ação social, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo ao Grande Oriente de São Paulo por eu estar lá já há 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, na diretoria da Fraternidade Feminina. E, então, é uma satisfação muito grande poder ajudar o próximo. Parabéns aí pelo trabalho, Gisele. Você falou da Fraternidade Feminina. Vamos falar um pouquinho o que é a Fraternidade Feminina e qual o cargo que você ocupa na Fraternidade Feminina. A Fraternidade Feminina, ela é uma associação civil paramaçônica. Ela está ligada à Secretaria da Família e Ação Social do Grande Oriente de São Paulo. E ela é formada por esposas, filhas, qualquer parentesco com maçom, e também não maçom também, as amigas, a vizinha pode fazer parte de uma fraternidade feminina. A fraternidade, ela é somente ação social, é o braço direito de uma loja maçônica, e ela é um trabalho voluntário. Então, é muito, assim, a gente tem que saber bem quem consegue estar na fraternidade, porque eu falo que a caridade, a gente já nasce com o coração caridoso, né? Então, é difícil uma pessoa que não gosta, você o forçar a estar na fraternidade. Então, isso a gente vai conquistando. As pessoas, as mulheres que não gostam, normalmente, elas entram depois de um tempinho da fraternidade andando, ela vai vendo que é legal, que é bacana, que tem todo ali um carinho envolvido, não só entre as mulheres, né, entre a família maçônica, mas um carinho estendido à pessoa necessitada, vulnerável. Então, isso tudo a gente vai mostrando ao longo do tempo, e a gente tem tido muita adesão a cada dia mais, as fraternas chegando, fazendo parte da nossa fraternidade feminina. E é isso, né? É ajudar o próximo. Aliás, nós estamos aqui para isso. Eu falo que a gente não veio no mundo a passeio e nem para ser servido, né? A gente veio para servir, estender o braço e socorrer realmente quem tanto precisa. Como é que as fraternas, as nossas cunhadas aí do estado podem entrar em contato com quem para criar a fraternidade na sua cidade, na sua loja? Como é que elas têm que proceder? A loja em si, ela tem que ter esse desejo de ter uma fraternidade feminina, né, dentro dela, para fazer as ações sociais. Não que os homens não sejam capazes de fazer, mas eles têm outras obrigações. Então, eu falo que a fraternidade feminina, formada por mulheres, a gente já tem esse dom maternal, esse carinho extra, né, que Deus nos deu, de sentir aonde a gente pode chegar, quem a gente pode acolher. Então, a necessidade realmente parte do venerável mestre em querer formar essa fraternidade dentro da sua loja. E aí é muito fácil, aí é só entrar em contato comigo mesmo ali no Grande Oriente de São Paulo. E eu faço toda a papelada, eu dou toda a indicação, passo a passo, como que funciona, quais são os documentos necessários. Nós não temos nenhum tipo de arrecadação monetária, então, assim, não há taxas, não há iniciação, não é uma maçonaria, nós só fazemos ação social. Então, é livre de isenção de qualquer custo. Não se tem nenhum centavo de custo para fazer parte de uma fraternidade. E as pessoas voluntárias, especialmente as mulheres que querem participar como voluntária das fraternidades, elas podem? Podem sim, as vizinhas, as amigas,
A gente pede só que seja maior de 16 anos, né? Porque entender um pouquinho melhor do que é esse braço social, quem a gente está alcançando. É um trabalho muito sério. Nós trabalhamos com parceiros sérios. A fraternidade ela é muito organizada, ela é toda documentada. Então, assim, tudo em cima de dados, de tabulações, de registros. E isso faz com que a gente busque parceiros. Aliás, Roque, você é um super parceiro da fraternidade há acho que mais 10 anos. Então, eu só tenho a agradecer. Você sempre nos apoiou em todas as nossas atividades, em todos os nossos eventos. A gente faz um evento anual e eu só tenho muito a agradecer. Você é um parceiraço que a gente tem na fraternidade. Não podia deixar de te anunciar aqui também. A gente faz o que pode, né, cunhada? E pelo trabalho que vocês fazem, especialmente você, que eu conheço há mais de 10 anos na liderança aí da nossa fraternidade, o excelente trabalho que é feito, né? Então, pode contar comigo sempre, que a gente sempre vai estar ajudando a fraternidade. Bom, eu queria que você falasse para mim a atuação sua frente à fraternidade. O que você quer destacar? Como é que está esse trabalho? O que você quer dar destaque aí, cunhada? Ou fale, né, qual que é a sua função lá dentro, o que você faz. A nossa fraternidade, assim como uma loja maçônica, a gente tem hierarquias e nós temos a honra de ter como presidente a Maria Deolinda, esposa do nosso eminente Bento. São pessoas fantásticas, assim, que nos acolheram nessa gestão e eu sou muito grata pelo convite de participar, né, da gestão dela, 2024-2028, seguindo da diretoria, cada uma na sua pasta, e nós temos nossas adjuntas também. Então, cada uma com super responsabilidade sobre o seu cargo. Apesar de sermos voluntárias, nós não recebemos absolutamente nada. Nós vamos lá, nós nos doamos de coração para uma benfeitoria à população. Então, a fraternidade ela tem essa hierarquia. Um ponto muito forte nosso é que cada dia mais nós estamos conseguindo novas parcerias, novas doações. Nós, em 16 meses, já acolhemos, já assistimos 1 milhão de pessoas. Então, assim, eu digo que são 61 fraternidades só ainda. Nós corremos dia a dia em busca de novas fraternidades. São aproximadamente 1.600 fraternas. Então, é muito pouco ainda. Mas 1 milhão de pessoas é muita gente. Olha o impacto social, né, que a nossa fraternidade feminina está trazendo, né? 1 milhão de pessoas assistidas, atendidas pela fraternidade. Parabéns pelo trabalho, cunhada. Eu falo que as fraternas são formiguinhas assim incansáveis e também um pouco é um misto de formiga com abelha, porque elas polinizam muito o nosso trabalho, as nossas campanhas, as nossas informações. A gente faz muito Zoom informativo, como Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo. Enfim, a gente está sempre muito em cima, também em cima da defesa da mulher, que hoje a gente vê no Estado números assim, exorbitantes de desproteção à mulher, né? E, então, a gente bate muito forte nisso. Eu tenho parceiros muito bons que nos ajudam, que são palestrantes. Então, assim, o comandante De Luca, o próprio Telhada, enfim...
A gente acaba esquecendo, às vezes, né? De tanta gente que ajuda. Acho que é bom nem falar os nomes muito, porque acaba esquecendo de um ou outro. Mas, enfim, a própria delegada da Delegacia da Mulher, a doutora Jaqueline, a doutora Cristiane. Então, elas estão sempre palestrando para a gente, passando a importância da segurança da mulher, não só em casa, mas como saidinha de banco. A gente tem muito... ataque cibernético, enfim, celular e senha de banco. Então, elas estão sempre um passo à frente, passando para as meninas, para as mulheres, para as fraternas, como agir, como se proteger quanto a isso. Então, isso é muito importante. É que elas passam... A gente está falando aí de 1.600 mulheres, aproximadamente, que cada uma passe para 2 ou 3, aí isso vai polinizar para mais... Exatamente. Né? Então... a gente, sim, é um centro de informação boa para a sociedade também. Se vê 1.600 fraternas no estado, impactando a vida de mais de 1 milhão de pessoas, né? Muito bacana. Parabéns mesmo, fantástico o trabalho. E como que as pessoas podem apoiar a fraternidade feminina do nosso Grande Oriente e também as lojas, né, que tem a sua fraternidade local lá? Como é que o voluntário, um apoiador, um patrocínio, como é que pode entrar em contato com vocês? Depois você vai deixar no final do programa aí os contatos, mas como é que eles podem ajudar, cunhada? Roque, é assim... A fraternidade, ela tendo essa organização, que eu acho que é o maior ponto para você conseguir buscar um parceiro. A gente tem grandes parceiros aí. A gente tem o Santander, que na pandemia doou mais de 500 mil máscaras para a gente. Não é pouca coisa, não. É muito. Nós ajudamos... numa época que tinha dificuldade de conquistar as máscaras, né? Eu lembro disso. Exatamente. Foram 500 mil máscaras que foram distribuídas aqui em São Paulo. Ajudamos outros estados também que estavam com muita necessidade de máscara. A gente tem o Grupo Pão de Açúcar, o CEAGESP, Polícia Rodoviária Federal. A gente é um super parceiraço nosso também. Fizemos agora uma campanha no Dia das Crianças num extremo assim de muita necessidade, à beira de rodovia, para 1.500 crianças que nunca tiveram uma bola, uma boneca. Então, nós levamos ali uma festa maravilhosa, uma festa que teve palhaço, teve pintura, teve piscina de bolinha, teve brincadeira, teve cachorro-quente, pipoca, refrigerante, as bolas, as bonecas. Então, assim, a Polícia Rodoviária Federal é um parceiraço também nosso. Instituto Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar, Instituto Campeão, com doação de alimentos, o CEAGESP também com doação de alimentos. Então, isso de forma organizada, a gente consegue fazer um book e ir até esses pontos, apresentar o nosso trabalho, que, diga-se de passagem, assim, a gente nunca recebeu um não de tanta coisa boa que a gente tem feito à sociedade, né? E é isso mesmo, é estender a mão para quem precisa e correr atrás. Então, esse é o trabalho da nossa estadual, buscar os parceiros para que as fraternidades consigam desenvolver suas atividades em suas cidades, em seus estados, e assim por diante. Gisele, eu quero que você fale mais aí para incentivar os nossos espectadores. Você já falou um pouco aí como surgiu o seu envolvimento com o trabalho social, né? Mas o que significa isso? Como é que é o teu sentimento por esse trabalho que você faz? Fala um pouquinho disso para nós. Bom, a ação social, ela é mais gratificante para nós que fazemos, né? E eu falo sempre que o maior presente e a maior acolhida não é o que a gente realmente está doando, mas é o bem que a gente está fazendo às pessoas. Então, quando a gente vê uma família abandonada por um pai, que ficam
a mãe e 3 crianças, há mais de 3 dias sem comida, e você, de repente, você tem um litro de leite, você consegue fazer essa doação desse 1 litro de leite e abrir e dar um copo para cada um. Eu estou passando isso, que é uma situação que eu vivi, que eu presenciei, uma fraterna com apenas 1 caixa de leite. Ela falou, não vou nem doar, porque eu só tenho 1 caixa de leite. Mas aquilo salvou a vida de 4 pessoas. Então, assim, quando nós viramos uma esquina e ali tinha essa mulher com 3 crianças já quase desfalecidas de fome, e todo mundo pulando para passar na calçada, e a gente abriu e distribuiu um copo de leite para as 3 crianças e para a mãe, você vê nos olhos dessas crianças, dessa mãe, assim, um agradecimento que não tem preço. Então, eu falo que o maior presente é o nosso. Quando você socorre uma pessoa que está... Nós tivemos em São Roque um tufão, e há um tempo atrás, já há alguns anos, e as pessoas ficaram totalmente desabrigadas. Totalmente desabrigadas. E elas se protegiam ainda da chuva e do frio que estava no meio da mata. Então, entre as árvores. Então, nós pegamos, a gente tinha uma caminhonete na época, eu lembro que a gente ferveu leite, fizemos Nescau e pão com manteiga, e a gente foi levar. Então, assim, não é um trabalho que a gente precisa divulgar tanto, mas a satisfação em atender, em acolher, em socorrer, é óbvio que a gente não vai mudar o mundo, a gente não vai mudar o Brasil, mas a gente percebe muito que em âmbito nacional, estadual e municipal, não se consegue combater tudo que é preciso combater. Então, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer a nossa parte. Cada um fazendo a sua parte, exatamente. Olhar o próximo, né? Ver o que está precisando, o que você pode ajudar. Eu falo que de manhã... até brinco com alguns amigos, eles falam, ai não, isso eu não vou fazer porque eu não quero problema para mim durante o dia. Mas não, se você orar de manhã e pedir que você possa ajudar pelo menos uma pessoa naquele dia, você já está fazendo a sua parte. Então, é muito importante a gente socorrer, é muito importante a gente acolher as pessoas. Bom, eu admiro você e a sua família, todos, né? Há bastante tempo. Tenho esse privilégio de conviver com vocês, gostar muito da sua família, do meu irmão, dos meninos, né? Você é uma excelente mãe de família. E como é que se concilia isso, uns filhos tão bonitos, dedicados, estudiosos, né? Com o negócio e o propósito também disso e o impacto que isso causa, Gisele? Então, como eu falei, né, a ação social ela já vem comigo, né, desde pequena. Eu passo isso aos meninos também. Além da ação social, eu também estou à frente da administração de uma empresa familiar, né, que é o São Roque Parque Hotel. E fora isso, também sou dona de casa, também tenho pet, enfim, também lavo roupa, passo, cozinho. Mas tudo se encaixa, né? Se você for parar para pensar, fala, nossa, acho que não vai dar para fazer tudo isso num dia, mas dá, é muito prazeroso. Tudo que você faz com amor, com carinho, eu acho que tudo dá tempo, tudo flui bem, você ainda sobra tempo para assistir uma televisão, para contar piada, para brincar, para comer pipoca. Mas você tem que dar essa receita para todos nós aí, né? Não, eu acho que é muito carinho, assim. Eu tenho muito carinho pelas pessoas, Roque. Eu sou muito grata às pessoas. Eu sempre fui muito grata. Mesmo quem não me acolhe muito bem, mas eu sou grata. Às vezes a pessoa não está no momento dela, a gente tem que saber entender. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gratidão é o que fortalece, é o que faz com que você organize e tome conta. Tem os meninos super estudiosos, nunca me deram trabalho, graças a Deus, na escola. Também são super caridosos, assim, a ponto de, quando criança, toda criança quer brinquedo, mas eles faziam aniversários e eles pediam mantimento de presente.
Eles sabiam a necessidade do próximo, eles sempre foram comigo e com o Vinícius em locais carentes, bairros carentes. A gente sempre levou, nem que fosse um pacote de bolacha, mas eles sempre foram. Então, foram demolês também, o Caio é demolê ainda, o Lucas agora já iniciou também na maçonaria, mas a maçonaria é isso, a maçonaria é a solidariedade, é a ajuda ao próximo, e é muito carinho. A fraternidade feminina, ela trabalha muito com a família, né, Gisele? Totalmente. E fala um pouco desse envolvimento da família com as fraternas, né, com os trabalhos sociais. Falo sim. Então, a fraternidade, a gente tem alguns... A gente trabalha em cima das metas da ONU. E todos os meses a gente Qual tem... que se queria destacar dessas metas aí? Você acha? Ai, todas são tão importantes. Porque a gente começa... Em janeiro, a gente começa com a educação de qualidade. Então, assim, a gente faz coletas de mochila, de lancheira, de lápis de cor, caderno... Muitas vezes a criança doa e muda o caderno no começo do ano, usou uma folha. Então, jogam no lixo. Não, chama lá o condomínio onde você mora ou as casas vizinhas, chama, pega o caderno, arranca essa folha, encapa, deixa bonitinho, para você entregar para uma criança. Isso faz toda a diferença. Então, é também importante. Depois tem a Fome Zero, erradicação da fome, assistência ao idoso, acolhimento à viúva, porque a viúva do maçom, o maçom morre e acabou. Ninguém mais lembra. Fulano, nossa, é mesmo, né? Ele era maçom. Não, chama junto, chama também, vai fazer atividade. As lojas, é importante não deixar de chamá-las, né? Porque eles estiveram ali uma vida toda, eles estiveram à frente da maçonaria, então eles também fazem parte. E assim por diante. Tem a Páscoa, tem o Sorriso de Criança, que é o Dia das Crianças, setembro, outubro e novembro, né, com as campanhas Amarelo, Rosa e Azul, o Natal da Filantropia, campanha do agasalho, erradicação da fome. Então, assim, são atividades fantásticas que a gente faz ao longo de todo esse ano. E... O trabalho não para, né? Não. Tantas ações, tantos programas, né? Tantos projetos. De todos esses, Gisele, qual que você gostaria de destacar aí? Que é o... Todos são importantes, evidente, né? Mas algum assim que impactou também você e que você acha muito legal? Olha, eu acho que a fome, depois da pandemia... ela não tem mais um mês que a gente possa fazer essa campanha. A fome são todos os meses, todos os dias a gente vê gente passando fome. Então, a gente, em paralelo às outras atividades dos meses, a gente sempre está trabalhando com a erradicação da fome. E esse é um ponto super importante. Depois disso, a campanha do agasalho. Muita gente passando frio, morrendo de frio nas ruas. Tem várias e várias formas de ajudar. E quando a gente fala de uma ação social, Roque, é importante, que assusta às vezes muita gente, porque fala, puxa vida, vou ter que pôr a mão no bolso. A ação social não é pôr a mão no bolso e comprar um agasalho, e comprar uma marmita, e comprar um pão. Não, é você dividir o que você já tem. Então, assim... Às vezes está sobrando, né? Roupa, muitas vezes está sobrando. A maioria das vezes está sobrando. Então, você tem 40 par de meia, doa um, não vai te fazer falta. Doa 5 que seja, não vai te fazer falta. Você ficar com 30 pés de meia, 35. Você tem lá 10 blusas de lã, que normalmente, quando você compra uma roupa, você gosta daquele padrão, daquele estilo, você compra todas muito parecidas, né? Então, é diferente quem não gosta de vermelho comprar uma roupa vermelha. Então, eu digo assim, doa uma para alguém que está passando frio. Isso faz toda a diferença. Dividir o seu lanche faz toda a diferença, né? Então, é isso. Não precisa desembolsar, mesmo porque a gente não teria dinheiro para trabalhar com 1 milhão de pessoas aí que a gente já acolheu se a gente tivesse que pôr no nosso bolso o tempo todo, né? Mas não, é dividir o que você já tem.
E isso é muito fácil. Excelente. A missão da fraternidade, Gisele, você falou aí dos números, né? Impactando mais de 1 milhão de pessoas, 61 fraternidade que nós temos no estado? Isso, 61 fraternidades hoje fundadas já. Temos 2 a caminho, assim, a caminho mesmo de somente colher as assinaturas. Formalizar, né? Já formalizadas, só colhendo assinaturas. Tem mais 3 a caminho. Então, assim, a nossa missão é acolher e assistir o maior número de pessoas que a gente possa assistir durante a nossa gestão. Então, a gente corre todos os dias atrás de ação social, de ajuda ao próximo, de também formar novas fraternidades. Falo que o ponto mais difícil hoje para a gente é conscientizar um venerável mestre a constituir uma fraternidade, exatamente. E por esse motivo, Roque, a gente está hoje lançando uma campanha. Olha, em primeira mão aqui, gente. Vamos ouvir aqui, ó. É verdade. Você que está aí, nossos espectadores aqui, o lançamento aí. Fala aí, Gisele. A Fraternidade Feminina, ela está lançando um segundo livro, né? O primeiro foi Minhas Histórias, agora é um livro de receita afetiva, receita fraternal. Então, por quê? Porque a gente vê muita divisão de os cunhados ali, as mulheres aqui, os sobrinhos em casa. Não. O intuito desse livro é toda a loja maçônica com a sua fraternidade, ou seja, a gente entende que seja uma família, fazer essa receita juntos. Então, não precisa ser camarão, lagosta, bacalhau, nada de caro. Pode ser um ovo perfeito, sabe? Pode ser um ovo frito com pão, pode ser um omelete diferente. Mas ali que todo mundo vá, quebre o ovo junto, entendeu? Que todos, tanto os sobrinhos quanto as cunhadas e os cunhados façam junto, que seja um brigadeiro. Põe a criançada para enrolar o brigadeiro. O intuito é estar em família. O intuito é fazer uma ação junta com a família. Então, eu acho que isso vai ser muito legal. O segundo livro, e quando que vai ser lançado? Provavelmente no mês da mulher, em março do ano que vem. Então... Olha, eu falando disso, cunhada, aqui, eu quero indicar para você e para os nossos espectadores esse livro aqui, ó. Mulheres Exponenciais, quais de mim você procura? Inclusive, aqui com muito orgulho, participo do livro aqui. Então, eu quero indicar e agradecer o Aníbal, né, a editora dele, que fez esse livro. A história de mulheres, muito interessante, né? E agradecer o livro que recebi e também me dar a oportunidade de eu participar do livro, né? É um livro muito, muito bonito, muito bem feito. As histórias aqui são fantásticas, inspiradoras. Você aí que está nos assistindo, vai ficar na bio aqui a descrição para você pegar, você adquirir esse livro aqui. Vale muito a pena. Tá? Eu quero que você fale dos bastidores agora da nossa fraternidade e também do último evento que teve aí. Como é que foi? Atendeu as expectativas? Foi maravilhoso. O nosso evento é sempre uma correria, mas que tudo dá certo no final, né? Tudo dá certo. E eu falo assim que os bastidores de uma fraternidade feminina, ele tá muito além de um planejamento, né? Ele tem que ter um trabalho, um trabalho coletivo, que ele é baseado na transparência, ele é baseado numa confiança, né? A confiança essa que é depositada pela Dio e pelo Bento, né? Que são os nossos superiores. E eu acho que cada uma lá da diretoria sabe a responsabilidade que tem em sua pasta, sabe também a responsabilidade que tem em as pessoas se espelharem e verem o nosso trabalho. Então, nada como ser
tudo sempre organizado, sempre programado, projetado. Então, a gente tem muito carinho com esse evento que foi agora, sábado passado. Foi um evento composto realmente de muito carinho, muito amor pelas fraternas. Cada item, você com a doação, junto com o cunhado da loja, também participou com 100 brindes para a gente distribuir para as meninas, para as fraternas que lá estiveram. A gente sempre tem uma ação da Unibis, que é um instituto muito bacana. O Unibis é um instituto fantástico, né? Eu conheço lá, já estive lá, já apoiei também. É maravilhoso. Esse ano a gente também apoia bastante eles durante todo o ano com as nossas fraternidades. E esse ano a gente teve um coral das crianças. A gente sempre leva o violino, mas esse ano a gente quis fazer um pouquinho diferente e a gente levou lá um coral deles, das crianças. Foi, assim, um absurdo de emoção, assim, foi muito emocionante. Não tinha quase nenhuma que não chorou. As crianças são demais, são uma belezinha. E é legal, né? Você vê que a Unibis abraça essas crianças também em estado de vulnerabilidade, dão todo o suporte, tanto no esporte, né, quanto em música, em outras atividades, escolas, enfim, alimentação, tudo lá. É também um pessoal muito positivo. E o evento, assim, foi fantástico. Esse ano a gente teve a novidade de trazer os cunhados também para participar. Então, vocês não liberaram os cartões para eles gastarem enquanto vocês estavam... Porque normalmente as cunhadas fazem isso, né? Libera o cartão, vai lá na 25, no shopping... É verdade. E vocês envolveram eles no trabalho. Não. É verdade. Quando tem o congresso, normalmente as mulheres vão, e principalmente porque vêm de longe, né? E aí aproveitam todo sábado à manhã, que eles estão em congresso, para ir na 25 de março fazer as comprinhas, levar os filhos para comer ali na Liberdade, que é muito legal, tem lugares muito jóia, muito bacana para ir. Mas não, esse ano eles estiveram lá junto, eles participaram, eles tiveram as atividades deles também, tiveram as palestras, as informações com os convênios, né, que é muito importante, convênio faculdade, farmácia, enfim, tem uma infinidade de convênios aí que vale muito a pena os cunhados buscarem e verem lá que são descontos fantásticos. Ter acesso, né, a esses convênios, os benefícios que é feito pela nossa gestão aqui. E aqui aproveito para mandar aquele abraço fraterno para o nosso grão-mestre Renato Garcia e para o meu irmão querido Bento, né? E parabenizar aí pelo trabalho de excelência que eles estão fazendo à frente do nosso Grande Oriente de São Paulo, né? Isso. E vocês? Eles dão todo o apoio para a gente. Nossa, são fantásticos mesmo. Entende a nossa causa. Na verdade, quando a gente pede, faz alguma solicitação, com certeza eles sabem que é porque é preciso mesmo. Então, não é nada com base a motivo algum, né? Então, eles são sempre também um parceiraço nosso de validar o nosso trabalho, né? Gisele, eu quero que você fale sobre a força da liderança feminina e a valorização da solidariedade organizada, né? Que você já falou um pouco, mas dá uma reforçada nesse sentido aí para nós. Que você... Olha, a força da liderança feminina, eu acho que ela vem realmente desse dom materno, né? Da sensibilidade da mulher em saber aonde é que está o problema, como ela pode chegar a solucionar esse problema. Então, assim, eu falo que esse dom é divino mesmo e a gente não podia não tê-lo conosco. Então, essa é a gente consegue trabalhar e transformar o problema assim, com mais facilidade e com certeza assim, benéfico, né, para a pessoa. Então, a gente realmente consegue resolver os problemas de uma sociedade que nos procura.
E a outra pergunta qual que é? Rock, valorização. A valorização, né? A valorização, ela transforma a empatia em uma ação concreta. Então, assim, em base a tudo aquilo que eu falei um pouquinho de confiabilidade, pontualidade, organização. Então, acho que tudo, credibilidade, isso tudo faz com que a nossa atividade também seja valorizada, com que as coisas consigam fluir e ter um êxito, né, em tudo que a gente quer e planeja fazer. Porque sem planejamento também não sai muita coisa, não. Vou contar uma passagem que aconteceu comigo, né? E eu sempre procuro, quando tenho a oportunidade de falar isso, eu falo. Quando era jovem, né? Sempre tive a vontade de criar uma instituição que valorizasse a mãe, né? As mulheres. Porque eu conheço até hoje, Gisele, mulheres que criam seus filhos lavando roupa, 6, 7 filhos, 4 filhos, né? E eu queria ter eu que falei, quando eu tiver condições, eu vou criar uma instituição que valorize e fortaleça as mulheres, né? Porque eu conheço, né? Eu senti isso e vivi isso também, né? Da mulher criar a família lavando roupa e tudo mais, né? Da escola, formação até a faculdade, a gente tem visto aí vários exemplos, né? E hoje eu tenho a Fundação Clóvis Bevilacqua, que eu sou presidente, que tem a finalidade de fortalecer as mulheres. E contem lá com a nossa Fundação Clóvis Bevilacqua na Fraternidade, para Fraternidade Paulista, à disposição de vocês também, uma parceria que a gente pode ajudar aí na área da educação, vários temas aí a gente pode fortalecer aí o trabalho de vocês. Eu agradeço muito. Pode contar com a gente, sim. O papel das parcerias estratégicas com empresas e instituições públicas, Gisele, para a nossa fraternidade. Então, eu falo que não foi também por acaso que eu fiz gestão pública. Eu fiz uma pós-graduação, né, em gestão pública, como eu falei anteriormente. Isso só me ajudou muito, realmente, a entender como chegar a essas grandes parcerias, como oferecer o nosso produto a essas grandes parcerias. Mas, claro, também tudo isso gira em torno da nossa credibilidade. Então, assim, é muito difícil você vender um produto se ele não é confiável, né? Então, sempre com muita transparência, sempre com tudo documentado, sabe, Roque? Então, quando a gente chega para um Pão de Açúcar ou para um CAGS, por exemplo, a gente faz um book, prepara a gente manda as fotos das ações, a gente manda registros, os números, né? os números, as tabulações, todo um cronograma. Então, normalmente eu faço um book de apresentação da fraternidade, desde o que ela é até o que ela faz e quem ela acolheu e aonde chegou. Então, isso acaba ficando uma prática muito fácil, né? De se entender. E é isso. E, claro, transparência, respeito, pontualidade, isso tudo faz parte. Por exemplo, a gente tem lá, o CEAGESP disponibilizou um mantimento para retirada. Então, a gente que está no meio campo ali é a parte mais difícil, porque a gente tem que ter a responsabilidade de retirar e a gente tem que ter mais responsabilidade ainda e entregar na ponta que tanto precisa. Então, isso tudo a gente tem que levar em conta, né? E tem sido fantástico trabalhar com eles, e toda ajuda é muito válida, toda doação é muito bem-vinda, né? A gente teve doação de, acho que 5 toneladas de papel para ser reciclado. São 5 toneladas. A gente disponibilizou, viu quem podia retirar. Isso tudo é revertido. Se não é uma coisa que se utiliza, é revertido em venda desse papel
E com essa verba, a gente transforma em alimentos, em sopa, em lanches, em roupa, enfim. Tudo é bem aceito. Então, meias usadas, enfim, se manda para reciclagem, fazem aqueles cobertores do inverno. Então, é óbvio, não é um cobertor que é para uma vida toda, é um cobertor momentâneo, mas o nosso trabalho é esse momentâneo, né? Você acolher ali de emergência, ver o que precisa, vamos resolver, né? Então, é isso. Aproveitando aqui, Gisele, eu quero mandar um abraço lá para nossa cunhada lá de Guarujá, Cris Quintério, que está fazendo um trabalho maravilhoso lá, tem acompanhado. Parabéns aí pelo trabalho, cunhada, que você está fazendo aí na tua cidade aí, né? Como manter aí a constância aí dos projetos? Dá uma dica aí para os nossos espectadores, Gisele. É isso, é o que eu falei, é em cima de muita dedicação, pontualidade, respeito a tudo que você está recebendo, que seja um alimento de descarte, mas em bom estado. Vamos lá, vamos selecionar, vai ser útil. Então, a pontualidade, a organização, isso tudo é um conjunto, né, de tudo isso para que a gente consiga sempre manter essas parcerias, essas ajudas. Vamos falar um pouquinho agora de campanhas educativas em defesa da mulher e da família, Gisele. A importância de promover a educação e a conscientização e apoio. Quero que você fale um pouquinho disso para nós. Bom, a importância de promover a educação e a conscientização e apoio. Esse assunto... Só um minutinho, Roque. Você que é nosso espectador, não deixe de apoiar, de colaborar, de divulgar o nosso programa Conexão IPAR, todas as quintas-feiras, ao vivo, na rádio exclusiva também. Vamos lá, cunhada, se der para... Eu acho que a conscientização é realmente a gente poder passar para as fraternas a necessidade realmente da gente estar ajudando o próximo sempre, sem olhar quem. E com isso a gente tem as nossas campanhas de orientação para as fraternas durante todo o ano, que são aquelas que eu falei agora há pouco, que a gente começa lá em janeiro, fevereiro, com madrinhas de educação, erradicação da fome, acolher o idoso, socorrer as viúvas, o inverno solidário, sorriso de criança, Páscoa da filantropia, o Natal. As campanhas setembro, outubro, novembro, que não são tão divulgadas ainda, mas que é de suma importância. Normalmente se fala muito de Outubro Rosa, mas o cunhado, ele deixa um pouquinho... E é o mês de novembro, né? Novembro Azul. Ele deixa um pouquinho de lado os seus exames, né? Talvez por preconceito, mas é um preconceito que não deve existir. É muito necessário, porque o câncer, quando descoberto logo no início, ele ainda tem cura. Então, é muito importante que todos se conscientizem disso. Agora a gente tem muito a parte do autismo, né, que está crescendo muito. Então, tem feito uma campanha específica sobre o temos autismo? Temos isso aí durante todo o ano, sabe? Porque a gente encontra muita gente com autismo hoje, né? E então a gente tem essa conscientização, a gente trabalha com isso também. E chegando até o Natal da Filantropia, que é no final do ano. E aí a gente encerra a nossa programação anual
e recomeça tudo de novo no ano seguinte. Com mais vontade e força, Com né? toda certeza. A gente já chega fevereiro, janeiro, já com sede, assim, Exemplos de fazer. campanha que marcaram bastante você, Gisele. Posso contar um caso? Pode, claro. Eu conto sempre em loja porque eu acho que mostra bem o que é a parte social. Então a gente tinha uma fraternidade numa cidade, não vou falar os nomes, enfim, mas era um asilo que essa fraternidade assistia, e esse asilo normalmente as pessoas são abandonadas, né, dentro de um asilo, a família vai lá e deixa simplesmente, e não foi diferente. E esse casal estava lá muitos anos. Eles chegaram não tão velhos, eles chegaram ainda lá meados dos seus 60 e poucos anos. A família resolveu tomar posse das suas coisas e deixaram os dois lá. E entra um, sai o outro e vai. E esses dois sempre lá, eles acabaram que se gostando, eles acabaram que namorando e decidiram se casar. Aí, tudo bem, vamos fazer, então, o casamento desses dois senhores, né? Desse senhorzinho e a fofinha da senhora. Enfim, era muito fácil, e foi muito fácil. A gente foi, encomendou salgadinho, bolo, doce, chamamos um padre, enfim. Mas isso aí é só a nossa ação social? Não. Aí sim começa a nossa ação social. A gente começou a buscar os familiares, a gente começou a pesquisar o familiar. Então, nós chegamos até a terceira geração, até os bisnetos deles, que eles não conheciam. E então, a gente, em contato, conversa, que a gente conseguiu levar todos para o casamento deles. E aí eles viram que eles estavam super bem, e fizeram o casamento, e conheceram alguns netos que eles não conheciam, conheceram os bisnetos. Então, assim, olha só, um trabalho social que a gente teve, que não foi só pôr a mão no bolso e comprar o salgadinho ou o bolo, enfim. Aí fizeram o casamento, e depois do casamento a família falou, bom, então agora que está tudo bem, vamos embora, né? Aí eles falaram, não, minha família é aqui agora, né? Vocês são de sangue, tudo, respeito. Venham me visitar, mas a nossa grande família são os nossos amigos que moram aqui com a gente. Então, eles não quiseram ir embora. Eles ficaram no asilo, e a família aí voltou a visitar. Convivência. Assim, são coisas, são passagens. Que bacana esse instituto aí com esse trabalho tão magnífico, né? Que às vezes a gente tem interpretações e vê alguns exageros aí, né? Até do mau cuidado do idoso. É né? Verdade. Parabéns, muito legal. Metas para o próximo ano, Gisele. Estamos quase indo para o nosso final do nosso programa aqui. Você viu que passou tão rápido? Rapidinho. E vai ter que voltar aqui e falar aí sobre os nossos... Aí volto a falar sobre o livro. Sobre o livro, claro. E também outras coisas da fraternidade que tem muito, né? Tem. A gente pode ficar aqui um dia todo falando. E é muito metas prazeroso. Metas para os próximos anos aí. Então, eu acho que a maior meta nossa hoje não é o desenrolar, o desenvolver da fraternidade. Óbvio que isso continua. Mas uma meta assim, que a gente tem colocado sempre em pauta é a conscientização dos veneráveis para a formalização de uma fraternidade em loja. A importância desse braço social, que ainda é muito pouco. Você vê, perto de todas as lojas do Grande Oriente de São Paulo, nós só temos 61 lojas que abraçam a causa social, que tem a fraternidade formada dentro da sua loja. Então, assim, a fraternidade não quer... A gente nem pode... a gente não pode se intrometer nos assuntos da loja, né? Mas a gente pode, sim, fazer a ação social que a loja precisa ter. Incentivar, né? Gisele, eu quero que você deixe uma mensagem de inspiração para os nossos espectadores, aí, especialmente para as mulheres. Olha, eu gosto muito de uma frase de um libanês que chama Khalil Gibran. Ele fala que a terra é a nossa casa e a humanidade é a nossa família. Então,
é bem isso mesmo. A gente tem que olhar os nossos familiares, acolher, ajudar, abraçar a causa e para a gente poder ser feliz, né? E o presente maior, que nem eu falei, é todo nosso. Essa força, essa garra que nos dá é de cada vez mais fazer uma ação social, conseguir socorrer, conseguir abraçar. Enfim, eu espero que eu tenha passado um pouquinho do meu eu, né? do meu ser aqui na ação social. Eu espero que toque o coração de pelo menos uma pessoa para fazer uma ação social para alguém. E eu agradeço muito, Roque. Parabéns aí pelo teu trabalho na frente da Fraternidade, né? Há mais de 10 anos. Eu conheço o teu trabalho, a dedicação que você tem e o carinho que você trata as fraternas e os próprios cunhados, a família, né? E quando você trabalha com a família junto, que nem você sempre está com o meu irmão Vinícius, os meninos, né? Sempre junto com você, né? Eu também tenho esse privilégio de sempre trabalhar com meus filhos, trabalhei sempre com eles, né? Então, é uma coisa diferenciada realmente, né? Você que... os contatos aí para entrar, para as pessoas entrarem em contato com vocês, tanto para doação como para constituir mesmo uma fraternidade. Olha, vocês têm as mídias sociais de vocês, tudo, passa para os nossos espectadores, apesar que vai ficar na bio aí do nosso vídeo. Então, legal. Depois ela coloca... Eu quero dizer assim, que toda terça-feira a nossa fraternidade estadual está reunida no Grande Oriente de São Paulo, no 10º andar. Então, estamos lá de portas abertas. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, quem quiser participar de um dia do nosso trabalho, são super bem-vindos. Quem tiver também alguma doação que queira participar com a gente, com as fraternas, também estão super receptivos a isso. Eu agradeço demais. E os contatos? Além de estar lá no Grande Oriente, né, na terça-feira, as mídias de vocês? Então, a gente tem o nosso Facebook, Fraternidade Feminina Paulista, e o nosso Instagram, @Fraternidade Feminina Paulista. Então, lá a gente posta todas as atividades de todas as fraternidades, né? Agora a gente está postando o nosso evento, as fotos do nosso evento, por partes, são muitas fotos, mas ali tem todas as atividades que as meninas fazem ao longo do estado de São Paulo. Bom, vamos para o encerramento do nosso programa nessa quinta-feira, sempre que o início às 19h20, ao vivo. Você aí que está aí, nosso espectador, aí, não deixe de apoiar, de compartilhar, de curtir, de divulgar. Conexão e Par, todas as quintas às 19h20 na Rádio Exclusiva.